Vem com esse caso número 4. Tem um homem de 63 anos que vai ser submetido a bypass do membro inferior esquerdo. Digamos que seja um bypass suprainguinal. Ele é diabético, hipertenso, dislipidêmico, obeso, é a regra, né, desses pacientes. Obesidade nem tanto, mas diabetes, hipertensão, dislipidemia geralmente vem com esse pacote, né? Assintomático cardiovascular, certo? Mas ele não consegue andar distâncias superiores a um quarteirão devido à claudicação de membros inferiores, né? Aqui eu estou botando claudicação como sendo sintoma da vascular. Digo, do ponto de vista cardíaco, não tem dispneia, síncope, angina, nada do tipo. Mas capacidade funcional limitada por causa da claudicação de membros inferiores. Uma creatinina de 2 já, né, a doença renal crônica, glicada de 8,5, não está aquela Brastemp, o controle. O paciente usa AS, enalapril, dapagliflozina, até usava metformina, mas o pessoal suspendeu, porque por isso começou a ficar ali meio limítrofe, enfim. Tá com DAPA, atova 40mg por dia e usa a insulina, né, NPH, junto com regular. O eletro mostra isso daqui, que é o que, basicamente, né? Bloqueio de ramo esquerdo, né? A gente vê ritmo sinusal, etc., mas com bloqueio de ramo esquerdo, bem claro, né? Desvio do eixo para a esquerda, etc. Ok. Como é que a gente pode avaliar esse caso de forma sistematizada para não esquecer nada, né? Então, vamos lá. IEBA, né? E isquemia, preciso investigar isquemia para esse paciente. Estatina e endocardite, vou precisar. A estatina já usa, vou manter. B de beta-bloqueador, não faz ainda, preciso começar. A de antiagregante, o que é que eu faço? O paciente já usa antiagregante, mantenho. E A de anticoagulante, não usa anticoagulante pleno, mas será que eu tenho que passar uma profilaxia aí com medicação ou só compressão pneumática já resolve? Vamos ver. Então, começando pelo teste de isquemia, né? Tem que lembrar sempre, se for cirurgia de urgência e emergência, pelo algoritmo, eu não vou pedir, né? Porque não vai mudar a conduta. Não é o caso, né? É uma claudicação intermitente, o paciente tem sintomas para andar 50 metros, para não estar internado com isquemia crítica, cirurgia letiva. Vamos para frente. Segundo passo, o paciente tem doença cardiovascular grave, síndrome coronariana aguda recente, insuficiência cardíaca descompensada, FA com frequência acima de 120, síndrome aórtica aguda, pressão acima de 180 por 110, hipertensão pulmonar sintomática, valvopatia importante sintomática, não tem nada disso. Se tivesse, paciência, né? Eu ia ter que adiar a cirurgia e estabilizar o coração antes. Como não tem nem isso, eu vou estratificar o risco cardiovascular do paciente. Se for um risco cardiovascular baixo, não tem necessidade de eu pedir prova para isquemia, porque o risco de complicação já é muito baixo, é menos do que 1%. Se o risco for maior do que isso, eu posso considerar sim, caso o paciente vá para uma cirurgia vascular arterial, é o caso do paciente da gente, ou se for uma cirurgia de risco intermediário e o paciente tiver baixa capacidade funcional. Ou seja, eu tenho que saber agora se ele é baixo risco, moderado risco ou alto risco. Qual o risco de complicações? Vamos calcular o LI desse paciente. Ele tem evidência de coronariopatia? Não tem. Tem evidência de insuficiência cardíaca? Não tem. AVC prévio? Não tem. Tem diabetes insulina dependente? Tem sim. Tem creatinina maior do que 2? Aqui, digamos que seja 2,1 para facilitar a creatinina. Beleza, preenche critério. E uma cirurgia intraperitoneal, intratorácica ou vascular suprainguinal, consideremos que seja um bypass suprainguinal. Então, ganharia esse ponto, esse ponto, esse ponto. Ou seja, se tem 3 pontos, é considerado de alto risco, certo? Errado. Lembra que a gente disse, né? O LI, ele não tem uma acurácia tão boa para cirurgia vascular. O ideal é que você use o LIVASC, né? Que é o score próprio para paciente que vai ser submetido à cirurgia vascular arterial, é o recomendado pela diretriz brasileira. Então aqui a gente vai pontuando, ó, o paciente tem 64 anos, se não me engano, não é 63, enfim, ganha 2 pontos aqui. Ganha 2 pontos porque a creatinina é acima de 1,8 e ganha 1 ponto porque usa insulina terapia por causa do diabetes. Então ganha 5 pontos. Lembrando que entre 5 e 7 é risco moderado, né? Então o LIVASC aponta que o paciente tem risco moderado. A impressão subjetiva também, olhando, tudo bem, é insulina dependente, sim. Tem a creatinina já alterada, né? Mas não tem quadro de insuficiência cardíaca, não tem quadro de coronariopatia. A impressão subjetiva ficaria mais para risco moderado mesmo, sabe? Então, ensinamento do caso, cirurgia vascular arterial, é interessante a gente usar o LIVASC, né? Beleza. Então, a gente tem um paciente de risco moderado e que vai ser submetido à cirurgia vascular arterial. Essa é a grande indicação da gente pedir teste não invasivo para os pacientes, né? As diretrizes americanas, elas são um pouco mais restritivas, elas só pedem teste funcional, mesmo para cirurgia vascular, se o paciente tiver baixa capacidade funcional. Mas de todo jeito você iria pedir nesse caso, porque esse paciente tem baixa capacidade funcional. Então,
é pedir teste não invasivo, sim, de acordo com a diretriz brasileira, com a diretriz americana e tal. Mas qual teste eu vou pedir para isquemia, certo? Então, assim, a gente viu na aula, a gente tem vários testes que podem ser solicitados. A gente não tem indicação de pedir, por exemplo, CAT direto, esse paciente não preenche critério óbvio pelas diretrizes de coronariopatia, então não peço. Angiotomo, que seria outro exame anatômico, no cenário perioperatório é muito pouco avaliado ainda, então a gente não costuma pedir, então vai pedir sim uma prova funcional. Eu vou pedir um teste ergométrico para esse paciente? Não vou, porque o paciente tem claudicação para andar 50 metros. Então, assim, não vai adiantar. Segunda coisa, ele tem bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo esquerdo não adianta você pedir prova com estresse físico. Mesmo que esse paciente conseguisse fazer atividade física, você não iria poder pedir para ele, porque ele tem bloqueio de ramo esquerdo, a acurácia fica muito ruim. Então, eu vou pedir uma prova de imagem, com um exame de imagem com prova farmacológica. Tradicionalmente, nesses casos, o que a gente costuma pedir mais é cintilografia com dipridamol mesmo, né? A dobuta, nesses casos, ao tacardizar, o paciente pode causar alguns artefatos ali septais que podem confundir mais do que ajudar, resumindo. Então, a gente pediu cintilografia miocárdica com dipridamol para esse paciente. Lembrando sempre que antes de pedir dipridamol, nesses casos, o paciente vasculopata, é sempre bom escutar carótida, né, para ver se tem sopro. O paciente não tem história de AVC, por quê? Porque se tiver obstrução bilateral de carótida, é uma contraindicação, né? E o fato é que felizmente veio sem isquemia miocárdica e fração de ejeção preservada de 60%. Ou seja, isquemia, então, eu investiguei, beleza, mas não tem por ter vindo normal o exame, deu uma tranquilizada, a gente não tem indicação de prosseguir para um CAT, alguma coisa do tipo. Em relação às outras medicações, estatina, o paciente usa, está bem indicado, a gente já falou dos trabalhos que tem de estatina no periópito de cirurgia vascular, diminui desfecho, né? Então eu vou manter, certamente não é para suspender. O endocardite não está indicado para flaxia, o paciente não tem valvopatia, cardiopatia congênita, prótese, não tem indicação. O B de beta-bloqueador, o paciente não usa. Por enquanto não tem indicação, certo? Não tem evidência de coronariopatia, não tem evidência de IC com fração de ejeção reduzida, taquiarritmia, não tem nenhuma indicação específica pelo beta-bloqueador. Lembrar que o que a gente fazia antigamente, o paciente vai para uma cirurgia vascular, então vou começar o beta-bloqueador para proteger da cirurgia, isso a gente não faz mais hoje em dia depois dos estudos, né? Principalmente pós-2. Então, a indicação é, se o paciente tem uma indicação qualquer de usar beta-bloqueador formal, como essas que eu falei, beleza. Eu começo, se for para começar a cirurgia, tem que ter no mínimo 7 dias para começar, né? Para você conseguir titular, não causar hipotensão e tal. Se não, deixa quieto. É o caso desse paciente, não tem indicação de beta-bloqueador, deixa quieto e vamos para frente. A de antiagregante, mais uma vez lembrando, o paciente está usando aspirina, prevenção secundária, porque ele já tem doença vascular periférica manifesta. Então, nesse caso, eu vou manter, não vou suspender. Eduardo, se o paciente não estivesse usando a cirurgia daqui a 2 dias, ele não está usando, o pessoal da vascular terminou esquecendo dessa vez. Normalmente eles lembram. Esqueceram. Eu boto, a diretriz diz para não botar, porque não tem evidência de que você botar aspirina agora você vai ajudar alguma coisa e pode aumentar o risco de sangramento, né? E a de anticoagulante, qual é a indicação de anticoagulação para esse paciente? Profilática, só meia de compressão resolve? Vamos ver. Então, calculando o caprine dele, deu 5 pontos, que é alto risco. Sendo alto risco, o ideal é você combinar compressão pneumática com heparina de baixo peso. Contudo, uma coisa que a gente sempre tem que ver aí com o pessoal da vascular é o seguinte: como o paciente tem vasculopatia periférica relevante, então isso aí pode ser uma contraindicação aí relativa a você usar compressão pneumática ou até meia de compressão, meia de compressão graduada, né? Então sempre conversar com o pessoal da vascular para ver se o grau da vasculopatia chega a comprometer, se pode usar, se não pode, fazer a abordagem conjunta. Mas a heparina, certamente, como o paciente já tem disfunção renal, tem que calcular o clírice direitinho, mas geralmente o pessoal vai escolher a heparina não fracionada, né? Porque o clexane, a inoxaparina, pode ter metabolismo alterado em paciente que tem disfunção renal. Como é que ficaria a conclusão desse pré-operatório escrevendo no prontuário? Paciente de moderado risco de complicações cardiovasculares pré-operatórias, sem necessidade de outros exames antes da cirurgia, a gente já fez a cintilo, né? Enfim. Pós-operatório em UTI, com dosagem de troponina ultrassensível e realização de eletro diariamente até terceiro PO, né? Todo jeito paciente de risco moderado, vários fatores de risco e tal. Manter a aspirina, né? Após discussão com o cirurgião, o pessoal da vascular é acostumadíssimo a operar com aspirina. Se eu quisesse, poderia botar também, manter estatina, manter antihipertensivos, suspender empaglifosina no dia da cirurgia. Posso, mas, enfim, em relação à insulina, geralmente o endócrino vai orientar, né? Qual a dose da insulina
Via de regra, a gente não faz a insulina regular no dia ou rápida no dia da cirurgia, e faz a NPH numa dose menor, dependendo do horário da cirurgia. Mas esse aqui seria um resumo sucinto do que a gente poderia escrever no prontuário do paciente.